quarto episódio de Gold User foi bastante interessante, porque explicou um pouco mais sobre o Gold, o Eagle e também sobre a Sumiko. Obviamente que a Sumiko ficou bem em segundo plano, porque ela deve ser mais desenvolvida no próximo episódio, mas eu achei legal já trazer esses elementos e também confirmar teorias, coisas que a gente já estava comentando e teorizando. Então a gente vê que o Soji Takehara ele tem 87 anos e viveu uma vida cheia de regras. E ele tinha inveja das pessoas que se divertiam, que tinham uma vida mais leve. Então ele, quando achou o anel, porque sim, ele achou o anel ali no quintal da casa dele, ele fechou o contrato com o Tenga Sword exatamente para ele ter juventude eterna, ele ser jovem novamente e virar um festeiro, ficar com esses jovens festeiros, se divertir, aproveitar a vida da forma que ele não conseguiu aproveitar. Então é exatamente isso que ele quer. Mas o Tenga Sword é bem claro que sim, ele vai ficar jovem, mas para ele conseguir ficar jovem por mais tempo, ele vai ter que conseguir juntar todos os anéis. Então é por isso que ele está tentando conseguir todos os anéis para ele continuar jovem, manter essa juventude. Mas como assim? Ele está velho, sim. No início ele realmente está um senhor de idade, mas a gente vê que a falta de nutrientes é que deixa ele mais velho. Tanto que a gente vê ele pedindo ovo, e quando ele come ovo, ele volta à forma de mais novo, no caso o Kinjiro. Que ele vai ter que utilizar esse nome porque ele vai ali para o primeiro dia de aula, porque ele está todo empolgado com o primeiro dia de aula. Então ele vai, mas quando ele chega lá, ele tá na mesma turma que o neto dele. E quando ele fala ali o sobrenome, ele não poderia dar o nome, porque seria o mesmo nome do avô dele. Então agora Kinjiro Takehara, o nome dele, então a gente tem esse momento que ele muda de nome. Achei bastante bizarro, porque geralmente o professor sabe o nome do aluno novo, porque tem uma ficha, ele tem que fazer a matrícula e tal, mas vamos deixar isso de lado, porque eu acho que foi um episódio bastante legal. Momentos muito legais do Shoji, memórias dele com a esposa que já faleceu. Eu acho que foi um episódio muito bem feito, porque apesar da gente ter momentos de luta bastante legais, bastante interessantes, focou bastante no personagem. Também trouxe aí a Sumiko, que estava indo atrás de alguém que depois a gente descobre que é o promotor, que tem o anel do Rio Soldier. Então a gente vai ver que ela tá atrás deste promotor porque ela quer descobrir sobre o caso da irmãzinha dela, da Otto. Então aconteceu alguma coisa com a irmãzinha dela, provavelmente está desaparecida, ela quer mais informações, então ela vai atrás do promotor, que assim, quando vê o anel dela, ele obviamente ficou interessado, porque ele, como tem o anel do Rio Soldier, ele tá juntando anéis. Vai pra cima da Sumino, que ela não consegue se transformar. Então ela não consegue se transformar, provavelmente isso vai ser mostrado no próximo episódio, mas a gente vê que o primeiro-ministro vai se transformar em Don Momotaro e vai proteger ela, vai lutar. E ele sabe sobre o passado dela, porque ele fala que ela tem que tomar cuidado, que ela tem que se proteger para a família dela não sofrer outra perda. E a gente vai ver que ele vai utilizar o anel do Tamiya. Então a gente vê que o primeiro-ministro tem o anel do Don Momotaro, tem o anel do Jetman, que ele utilizou no episódio passado, agora ele utilizou do Tamiya e ele consegue derrotar ali o promotor e pega o anel do Rio Soldier. Então 4 anéis, que a gente viu até o momento, isso se ele não tiver mais. Então a gente tem aí esse momento que provavelmente o primeiro-ministro conhece o passado da Sumino, então ela não entendo muito bem a relação deles, mas eu vou falar um pouquinho mais disso lá no final, sobre a prévia do próximo episódio. Então a gente tem aí a questão que ele quer virar um festeiro e ele não sabe como, Kinjiro. A gente vê até que o aluno chega lá falando da festa de boas-vindas, que ele pegou a chave e ele fala, não, o professor fez isso tudo para proteger e tal. Então a gente vê que mesmo ele querendo ser festeiro, ele estando num corpo mais jovem, ele sendo jovem, ele ainda continua sendo senhor de idade, ele não mudou totalmente, isso que eu acho muito legal, porque não foi simplesmente pintou ali uma chavezinha e ele mudou o comportamento dele, e a gente vai ver isso no decorrer do episódio. Então o cara até fala, nossa, parece um velho rabugento e tal, depois ele encontra com o neto, ele conversa com o neto, e aí a gente vê que o neto fala que não gostava muito do avô, depois a gente vê que não é bem assim, que o avô era teimoso, que não escutava ele, que nunca entendia o que ele falava. Então ele vai falar que ele quer aproveitar a vida, que por isso que ele sai para andar à noite e tal, e ele fala que ele não pode, né, o Kinjiro, que ele tem que se esforçar, que ele tem que estudar para ser alguém na vida e tal. E ele acaba, obviamente, agindo como um avô. Então o Futoshi e o Kinjiro acabam ali brigando, eles cada um vão pro seu lado e ele fica mal, o Kinjiro. Ele diz que ele não quer mais saber do anel, que ele não quer ser mais festeiro, porque ele vê que não se enquadra, que ele perdeu a oportunidade que ele tinha de festejar,
que ele não tá agindo como uma pessoa que quer festejar. Então ele diz que quebra ali o contato com o Tenga Sword, joga o anel fora e vai lá embora pra pensão. Lá a gente vê a conversa dele com o Roeiro, que é uma conversa bastante legal que eles têm. E aí a gente percebe que ele não voltou à forma dele normal. Se ele quebrou o contrato, por que ele não voltou a ser, né, ali um senhor de idade? Ele continua jovem, e aí o Roeiro fala que tudo isso é o ego dele, que ele age assim por causa do ego dele, porque ele fala que se preocupa com a família, que ele fez várias coisas pra família, que tudo que ele fez foi pra ajudar a família. E aí ele fala que você tem que falar o que você sente antes que seja tarde demais, porque daqui a pouco você pode não estar aqui. E obviamente que ele tá falando ali com relação ao passado dele, né, o Roeiro. A gente sabe que aconteceu alguma coisa com a família dele, então ele tá falando dessas questões e a gente vê que o Kinjiro lembra, né, no caso o Shoji, lembra ali da esposa que já faleceu, então ele lembra do momento, e eu acho isso muito importante, porque a gente vai ter esses flashbacks dele com a esposa que já faleceu. Eu acho que são momentos importantes para mostrar, né, um pouco mais da personalidade dele, porque que ele veste aquela roupa que parece ser mais de uma pessoa idosa, mesmo ele sendo jovem. Eu acho que realmente foi uma surpresa esse personagem, porque quando eu li a sinopse, foi a sinopse que menos me deu graça, foi a do Kinjiro, de ser um garoto que quer festejar, e aí a gente entende que ele não é um garoto, é um senhor de 87 anos, então eu acho que essa construção, esse cuidado que eles tiveram nesse episódio de tirar esse tempo para explicar sobre este personagem, eu achei bastante importante. A gente não teve isso com o Riku nem com o Ryuji, mas acho que em algum momento a gente vai ter. Inclusive a gente vê que o Riku fala, né, que ele deveria ir pro médico quando ele volta a ficar jovem, que deveria procurar ali os pais do Ryuji, e o Ryuji fala que os pais nunca acreditaram nele e tal, então a gente vê que ele tem um problema com a família, isso já estava na sinopse, então achei legal trazer isso aqui, mesmo que tenha sido de relance bem rapidinho, a gente vai relacionando as coisas, a gente vai entendendo um pouco mais sobre os personagens, então tá mostrando que eles estão tendo aí um cuidado de trazer um pouquinho sobre esses personagens pra gente realmente entender um pouco sobre eles. Então a gente vai ter a questão do monstro, porque sim, o monstro vai aparecer para aquele menino que queria fazer festas de boas-vindas e ele vai falar, você quer se divertir? Ele fala, pode crer. Então mais uma vez confirmando que realmente os monstros só conseguem vir para este mundo através do desejo dos humanos. Então o desejo dos humanos que traz eles para cá, eles selam esse humano, né, que eles utilizaram ali o desejo dentro deles, e a gente vai ver a mesma coisa acontecendo. Isso aconteceu nos outros episódios e solidifica essa teoria que realmente é real. Então a gente vai ver que eles vão para lá, que o Kinjiro acaba encontrando o Futoshi, ele protege o neto ali do golpe do monstro, porque o golpe do monstro faz as pessoas terem ali uma roupa de festa, uma roupa bem bizarra, que a gente vê que o Roeiro, o Riku e o Higio acabam sendo atingidos, então eles ficam com aquela roupa e não conseguem se transformar, porque eles não conseguem tirar o anel, e aí a gente vê que ele vai conversar com o neto, ele conversa ali com o neto, e o neto fala que ele mentiu, porque ele vai pedir desculpa por tudo, né, o Kinjiro, por ter feito aquilo com o neto, e ele fala que ele tem sim, tem um sonho, mas que ele nunca contou pra ninguém, porque ele acha que as pessoas vão rir do sonho dele, e ele fala que ele tem que ir atrás dos sonhos dele, sim, e que ele fala que o sonho dele é ser festeiro, e que ele tem esse sonho, então ele sai e ele fala que esse é o sonho dele, que ele quer continuar com esse sonho, e o anel obviamente volta pra ele, consegue se transformar em Goze, o Eagle, e utiliza ali o poder dele. Na verdade ele começa a dançar, porque ele quer ser ali o maior festeiro, já que a competição deste episódio é quem vai ser o maior festeiro, então vai continuar com essas competições mais bobinhas, mas eu acho que isso não atrapalha, porque é muito rápido, tem ali a musiquinha que ele canta e tal, aí ele vai, ele dança, e ele destrói o globo de festa, porque tem um globo de festa onde as pessoas estão sendo presas, então ao destruir esse globo de festas, as pessoas, além de saírem dali, o Riku e Ryuji acabam voltando com as roupas ao normal, e aí eles conseguem se transformar, e aí a gente vê os 4 transformados lutando, mas a gente viu que tem ali cabeça de sino que são diferentes, são os irmãos Gelo e Fogo, então a gente vê que eles é que vão vir com o robô para lutar, então parece que esses monstros de cabeça de sino têm as coisas que são diferentes, eles não são todos iguais, tem os irmãos Gelo e Fogo que foram apresentados nesse episódio, então a gente tem eles aí lutando, e uma coisa que eu achei legal é que a gente ficou com aquela teoria que só poderia ter um robô de cada vez, né, que cada um tem o seu robô e cada poderia apresentar um robô de cada vez, e
realmente é isso. Porque a gente vê que tem ali o Tenga Sword Red, aí depois vai pro Tenga Sword Blue, o Tenga Sword Yellow, porque eles querem lutar utilizando ali o robô, o poder do Tenga Sword, então eles ficam trocando entre eles, porque realmente não pode ter todos os robôs juntos. Não sei como que vai ser essa questão deles terem ali um robôzão, um robô que realmente pegue o poder dos 5, não sei se em algum momento vai ter isso, mas até o momento é robô individual e só pode um robô por vez. Eles não podem utilizar 2 robôs, 3 robôs, então isso ficou bem claro nesse episódio, mas eu achei bastante legal a dinâmica da luta que vai trocando os robôs, mas também tem a luta ali da Negose e o Eagle com o monstro que na verdade ele é que destrói, ele ganha obviamente ali o Dimorph festeiro, então ele tira o garoto que estava selado ali de dentro dele, então a gente tem esses momentos que eu achei bastante legal, eu gostei da dinâmica de luta, eu acho que eles tem aí um cuidado de trazer uma luta diferenciada, uma luta legal. Falar da luta do Dom Momotaro com o Ryu Soldier, que também foi bastante legal. Então, eu gosto como as lutas funcionam, gosto das dinâmicas de luta. Então, a gente vai ter ali, no final, ele indo encontrar com o Neto. Porque o Neto, na verdade, ele quer contar ali o sonho pro pai. E ele vai apoiar. Eu acho muito legal, porque mesmo ele ali, como mais jovem, como Kinjiro, ele foi apoiar o Neto. Então, o Neto vai falar que quer ir pra escola de arte. Ele quer ser artista e o pai fala que ele vai tentar ser menos teimoso ali, né, que era como era o pai dele, que no caso é o Kinjiro. Então a gente vai vendo a relação deles, e aí ele finge que caiu uma carta, porque ele já tá ali pra dizer que tá tudo bem, né, que o avô tá tudo bem e tal, pro neto e o filho ficarem tranquilos, em paz. E tem um momento muito legal que ele fala, apesar do avô realmente ser uma pessoa teimosa, rígida, era uma pessoa que ele adorava ter do lado dele, era uma pessoa muito boa para ter do lado. Então, na verdade, ele não falou que não gostava, que não estava sentindo falta. E, na verdade, quando ele vê a carta, ali ele fala, nossa, que alívio que tá tudo bem. Eles ficam ali aliviados que tá tudo bem com ele. Então, realmente, não é aquilo que ele achava, que ele ficou triste com o neto, não gostava dele. Então, eu achei realmente um momento muito legal. E ele, obviamente, vai abraçar. E o filho fica assim, pô, você tá me abraçando por quê? E ele abraça os dois, fala o nome dos dois e fala para eles se cuidarem, para eles ficarem bem. E quando ele tá saindo, o neto vê a figura do avô realmente, né? Ali do senhor de idade. Então é muito legal porque parece que ele entendeu que Kinjiro é o avô dele. Pelo menos eu acho, porque ele vai dando ali uns esporros no Kinjiro, ele vai dando os esporros do neto, que é muito semelhante ao que o avô falaria. Então por isso que eu acho que ele ligou, que ele abraça, a forma de falar. Então eu acho que ele acabou ligando. Eu não sei se ele acha que é o avô ou se ele viu o avô ali pela forma como o Kinjiro agiu. Eu acho que é mais a segunda opção, né? Ele acha que é bem semelhante ao avô, o avô agiria daquele jeito e tal. E a gente vê o Roeiro olhando a situação toda, porque ele falou pra ele ir falar com a família. Então, mais uma vez mostrando que o Roeiro, apesar de ter esse lado, eu não me preocupo com nada, eu tô nem aí pra nada, ele foi lá ver realmente se o Kinjiro tinha conseguido falar com a família, porque ele queria que ele falasse exatamente, porque poderia acontecer alguma coisa, ele não conseguir falar com a família. Então, realmente, mostrando que ele se importa sim, e ele tirando a foto da família dele. Então, a gente vê que tá o pai, a mãe, que parece sim com aquela mulher que tava naquele corredor, exatamente ali no mundo No One. Então, eu acho que aquela mulher realmente era a mãe dele, e também um irmão mais velho. Não sabemos o que aconteceu com o pai, com o irmão mais velho, a gente não tem informação do que aconteceu com a família do Roeiro, mas a gente vê a foto e também vê a Sumino ali com a foto da irmã no celular da outra, pedindo para ela voltar, porque ela quer entender o que aconteceu com a irmãzinha, ela quer a irmãzinha de volta. E no próximo episódio vai ser aí realmente a história da Sumino. Mas antes eu queria falar da Buque, porque a gente vê que ela ainda tá irritada, ela tá pau da vida, porque rasgaram a foto do Riku, porque ela quer lutar ali quando Tenga Sword Blue, que acabou destruindo a foto, que na verdade é o Riku. Então ela realmente está apaixonada por ele, vai continuar essa história, ela não tá conseguindo nem lutar, nem pensar em outras coisas exatamente por causa disso. Então ela vai continuar provavelmente apaixonada pelo Riku. Eu quero saber o que ela vai fazer quando ela descobrir que o Riku é o Gozo e o Leon. Quero saber como que vai ser a reação dela. Mas no próximo episódio, a gente vai ter ela se transformando. A gente vai ver finalmente a nossa Gozo Unicórnio aparecendo, ela se transformando e utilizando o anel do Ryu Soldier. Eu não acho que o primeiro-ministro deu o anel para ela, eu acho que eles vão pegar o anel do primeiro-ministro. A gente vê os 5 juntos lutando, que provavelmente eu acho que é contra o primeiro-ministro, vão formar ali uma emboscada. Ela trabalha com ele, ela tem informação sobre o que ele faz e tal. E
a gente vê depois cada um pegando o anel. Então, provavelmente, cada um vai ficar com o anel. A gente já viu que ele tem o anel do Dom Momotaro, do Time Ranger, do Jetman e agora do Rio Soldier. E provavelmente tem mais um, formando ali 5 anéis que vão ser divididos entre 5 pessoas. Porque a gente vê uma mão estendida e eles pegando os anéis. Então, eu acho que sim. E provavelmente a gente vai entender mais sobre o passado e o que aconteceu com a irmãzinha dela. Então, eu acho que vai ser bastante legal, porque a gente vai entender um pouco mais sobre a Sumino, que eu acho que é uma personagem que até agora é a mais misteriosa. E eu gostei bastante da forma dela agir, dela ir atrás para obter informação. Gostei bastante dessa personagem, quero entender mais um pouquinho. Também gostei do Kinjiro, eu acho que foi para um caminho bastante legal e não óbvio. Então, eu tenho gostado bastante de Goldsuzer. Eu acho que foi um episódio um pouquinho mais lento, que diminuiu um pouco as batalhas, porque estava muito mais frenético. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei demais, porque a gente poder conhecer mais sobre esses personagens. Eu gostei muito do desenvolvimento, então eu tô bastante empolgada pro próximo episódio, porque eu tô bastante empolgada para saber mais sobre a Sumino e quero saber a sua opinião. O que você tá achando de Goldsuzer? O que você achou do 4º episódio de Number One Sentai Goldsuzer? Você gostou? Quais os momentos que você mais gostou? Você tá empolgado pro 5º episódio? Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre Goldsuzer. E se você gosta de animes e tokusatsu, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!